Então, gente, boa noite, né? Estou aqui de novo. Semana passada apresentei um trabalho com o Jaels. E aí hoje eu vou apresentar essa proposta, né, junto com a Alda, né, onde esse trabalho ele foi fruto do programa de monitoria, né, da UF, da disciplina de Biogeografia, onde a temática que nós escolhemos foi o uso de jogos digitais, tá certo? Com relação à questão do ensino de biogeografia. E aí o tema do nosso trabalho é o seguinte, né, o uso de jogos digitais no curso de Geografia da UFP, proposta didática da disciplina Biogeografia voltado para a educação ambiental. E aí o trabalho ele foi idealizado por mim e também pela Alda e orientado pela professora Bastina. Pode passar, professora. E aí, antes de eu começar a minha fala, né, queria agradecer novamente a professora Bastina, a Alda, né, pela elaboração e execução desse nosso trabalho. Aldo, se tu quiser se apresentar, ou se tu quiser que eu leia o que está aqui, pode ficar à vontade. Não, amigo, me apresenta. Então, a Alda, ela é discente do curso de Geografia, né, pela Universidade Federal do Piauí. Ela também é participante bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, né. Ela entrou em 2018 e foi até 2020, né, onde ela atuou lá no Colégio Estadual Zacarias de Góes, Liceu Piauiense. É participante ativa como membro e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Geografia, Docência e Currículo GEODOC. É um grupo de pesquisa onde se discute muito e faz pesquisa sobre essa questão do ensino de geografia. Ela desenvolve pesquisa em geografia, com ênfase em ensino de geografia e análise de livros didáticos, tá? É total que é a proposta do TCC dela. Atualmente, ela é participante bolsista do PIBIC, né, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, tendo como orientadora a professora Saboia de Aquino, tá? Tendo como linha de pesquisa voltada para análise dos conceitos e conteúdos de geomorfologia nos livros didáticos pela UF. E aí vai fazendo recorte temporal, vai de 2020 até 2021, e atualmente ele é monitora, né, na disciplina de biogeografia. Tá? Professor, tem alguns momentos aqui na minha fala que eu vou gaguejar um pouquinho, porque o slide está desfocando. Eu acho que é a minha internet. E aí eu vou falar a minha parte agora. Também sou discente do curso de licenciatura plena em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, e assim como a Aldo, também participei do PIBID, né, na mesma época e na mesma escola, então nós atuamos juntos. Só um minuto que está desfocando aqui, professor. Também sou ex-monitor da disciplina de recursos didáticos para o ensino de Recursos Didáticos para o Ensino de Geografia, 2020, né? Participante ativo do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ensino de Geografia, que é o NUPEG, da UFP. Sou participante também do GEODOC, assim como a Alda. Desenvolvo pesquisas em Geografia, com ênfase em Ensino de Geografia, Metodologia do Ensino de Geografia, Formação de Professores, Tecnologia Digital da Informação e Comunicação para o Ensino de Geografia. E atualmente também sou participante do residência pedagógica e também sou monitor na disciplina de biogeografia. Então, aqui somos nós, né, e aí a senhora pode passar, professora, que a gente vai realmente entrar na nossa discussão. Tá? A estrutura do nosso trabalho, ele está da seguinte forma, né, introdução, onde nós vamos apresentar um pouquinho sobre uma questão importante, que é a questão da Covid-19, os objetivos que a gente teve em relação à elaboração e produção do nosso trabalho, qual foram os referenciais, né, que nós utilizamos para ter como base para a execução dessa pesquisa, quais foram as metodologias que nós utilizamos também, né, os nossos resultados, que é a partir daí onde nós vamos estar discutindo dois jogos, né, um é o Conheça os Biomas e o outro é a Era do Gelo Aventura, tá? E no final nós vamos dar as nossas considerações finais. Pode passar, professor. Professor? Pronto. Por que falar da Covid-19, né? A Covid-19, né, ela chegou no Brasil, né? De fato, realmente, a questão do isolamento social, ela aconteceu lá em meados de fevereiro, né? Onde essa questão do isolamento, ela impossibilitou, né, o contato físico, né, a troca de relação entre os professores das escolas, né, a relação de troca de experiências com os professores, com os próprios alunos e com toda a comunidade escolar. Tá? E aí, como a nossa discussão está relacionada com essa questão dos jogos digitais, eu achei bastante interessante a gente falar sobre a Covid-19, porque foi por meio da Covid-19 que nós, né,
trouxemos e começamos a utilizar com maior, vamos dizer assim, nós utilizamos a internet com maior vigor, vamos dizer assim, né? Por exemplo, as pessoas conheciam o Google Meet, conheciam o Google Classroom, mas não sabiam utilizar, tá? E aí entra uma questão que a Edna falou até na fala dela, sobre a questão da exclusão digital, a questão da exclusão tecnológica. E aí a Covid, ela trouxe essa questão para a gente, né? A questão da ressignificação dos recursos tecnológicos nas aulas, principalmente na nossa discussão aqui, a geografia, sobretudo na discussão desse artigo, né, que é sobre a biogeografia, né, discutir a educação ambiental, discutir a questão do respeito ao meio ambiente, à natureza. Então, a Covid, ela veio justamente para essa questão, né? E qual é o objeto de estudo da nossa discussão, né? O uso dos jogos digitais como agentes impulsionadores do conhecimento. E a Edna está aí para provar, né? Um jogo simples, bem intuitivo e que ele traz uma certa potencialidade para os alunos. Então, os jogos digitais, querendo ou não, eles sempre foram importantes, né? Porque essa questão do uso dos jogos digitais é uma coisa bem recente, tá? É uma coisa bem antiga. Só que, em relação a essa questão do isolamento social, eu acredito que ela ganhou uma maior valorização. O outro foco da gente é discutir um pouco sobre a questão dos recursos não convencionais, que é uma discussão que já vem sendo discutida desde o momento inicial do nosso curso de extensão. Né, a questão dos recursos não convencionais, né, aí eu pego uma fala da professora Josélia, do livro Construindo Ferramentas para o Ensino de Geografia, né, que é um livro bem interessante, onde a professora ela faz uma compilação de alguns trabalhos que foram aplicados, tá? E aí, conforme a professora Josélia, né, no caso Silva, 2011, ela conceitua os recursos não convencionais como o seguinte, né? Ela fala que são materiais utilizados ou que sejam utilizáveis por professores na educação básica, mas que não tenham sido elaborados especificamente para esse fim, tá certo? Ou seja, são materiais que eles foram elaborados, tá certo? Mas não com o fim para estar sendo inserido na sala de aula. Por exemplo, eu vou dar um exemplo dos mapas, tá? O IBGE, ele elabora muitos mapas, né? São os dados sobre a população, a escolaridade, questão socioeconômica, e aí esses mapas, ele é um recurso não convencional quando você pega esses mapas e utiliza na sala de aula, tá? Pode passar, professora. E aí eu vou discutir um pouco sobre essa questão da tecnologia e educação, né? Porque é o nosso foco também, tá? Também vou falar um pouquinho sobre as vantagens dos jogos digitais, né? Não somente eu, mas a Alda, os objetivos, a questão da monitoria de disciplina, né? Porque a monitoria de disciplina, ela é importante, né? Ela é incentivadora na questão da formação inicial. A questão das tecnologias e educação, como eu falei na minha fala anteriormente, né? Muitas escolas, principalmente privadas, né, aderiram à utilização. Então, nós, como professores, nós não tivemos outras... Professor, tá me ouvindo? Sim, Marcos. Ah. E aí, essa questão dos recursos tecnológicos, né, ela meio que nos forçou a gente estar estudando, nos planejando, inserindo outros recursos, né? Exemplo dos jogos, né? Até mesmo o filme. E aí, dentre todos esses recursos, todas essas tecnologias que estão presentes na nossa sociedade, né? A mais importante dentre elas é a questão da internet. Porque se você não tiver o acesso à internet, você não vai conseguir ter acesso a mais nada. E aí entra a questão de dois fatores, né? Que é a questão da exclusão, tá? Tanto a questão da exclusão social, quanto a questão da exclusão digital, tá certo? Principalmente de alunos de escola pública, tá? A gente sabe que a realidade de escola privada é totalmente diferente. E aí as tecnologias vêm justamente para isso, né? Os professores, eles vêm para fazer uma ressignificação desses recursos tecnológicos, fazer um planejamento, né? Por exemplo, discute a educação ambiental, né? Por que nós escolhemos conhecer os biomas e era do gelo?
será que essas duas propostas, esses dois jogos digitais, têm relações afins com a temática biogeografia? Tá? E aí vocês vão ver na frente que esses dois jogos têm tudo a ver. Tá? Então, a proposta das tecnologias na educação, ela veio para ficar. E eu acredito que também no pós-pandemia. Então, a questão da valorização desses recursos tecnológicos nas aulas, principalmente de geografia, tende a aumentar, né? E aí, quais são as vantagens desses jogos digitais, tá? A questão da interação, inclusive a Edna também até falou na fala dela, né? A questão da interação, a questão do respeito, né? Porque como muitos alunos, as aulas são de forma online, como muitos alunos não se conhecem, né? E aí, o professor, quando aplicar esses jogos, né, sempre mencionar a questão dos objetivos, né, por que o professor vai estar aplicando esses jogos, né, qual o objetivo que ele quer que os alunos alcancem, né, qual o objetivo do jogo em si. Então, o professor, ao inserir todos esses jogos, ele tem que fazer uma análise bem crítica em relação ao uso dos jogos digitais, tá? E aí, durante a nossa discussão, em relação a essa questão dos objetivos, a gente elencou aqui 3 objetivos, né? Que é os objetivos gerais e os objetivos específicos. O objetivo geral foi justamente propor o uso de recursos tecnológicos não convencionais, tá? Inclusive, até mencionei, conceituei o que é um recurso não convencional, isso conforme a fala da professora Josélia, né? Que é Silva 2011, do livro Construindo Ferramentas para o Ensino de Geografia, que são os 2 jogos que nós escolhemos, né? Conheça os Biomas e a Era do Gelo, Aventura. Os outros 2 objetivos específicos é justamente discutir a relevância desses jogos, né, para o processo de ensino-aprendizagem em geografia, sobretudo tendo como foco a questão da biogeografia. E o outro objetivo que nós alencamos foi justamente apresentar uma proposta didática pedagógica com o uso dos jogos Era do Gelo e Conheça os Biomas. Então, nossos objetivos basicamente foram isso. E aí eu vou elencar para vocês a questão da monitoria de disciplina, né? Assim, do meu ponto de vista, a monitoria de disciplina, seja ela como bolsa ou como voluntária, ela é muito importante, porque o aluno monitor, ele vai estar agregando muitas experiências, né? Vai ter troca, vai ter aquela relação de troca de experiências com os alunos matriculados na disciplina e também com o professor orientador, tá? Onde o aluno monitor, ele vai estar elaborando planos de aulas, vai estar elaborando slides, né? Ou seja, ele vai estar vivendo aquele mundo da docência, de fato, tá? E aí, também participando de momentos de dúvidas, e na nossa atualidade, um dos aplicativos que nós estamos mais utilizando é a questão do WhatsApp, né? Muitos alunos tiram dúvidas por meio dessa ferramenta, que é uma das ferramentas também mais importantes, assim, em conjunto com o Google Meet. Então, a gente tentou elencar essa questão da monitoria de disciplina justamente pela questão da valorização dessas monitorias na instituição, sobretudo na UFP, e também porque por meio desses programas é que os alunos, eles conseguem se desenvolver profissionalmente, né? Os alunos monitores conseguem ter um olhar mais crítico e reflexivo em relação à sala de aula. Pode passar, professor. E aí, em relação a essa questão da conclusão, é justamente aquilo que eu já venho falando, né? Ressignificação das tecnologias, né? A partir daí, dessa minha conclusão, que a gente vai estar expondo para vocês, né? Como utilizar esses jogos, né? Por que nós escolhemos esses jogos, tá certo? Como foi que a gente conseguiu fazer a seleção desses jogos, quais foram as plataformas que nós utilizamos para buscar esses jogos que têm relação com a educação ambiental. Pode passar, professor. E aí eu trago para vocês um referencial teórico, tá? E aí eu elenco para vocês aqui 4. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre a Kensky, né, 2012. Silva, também, né, que é a professora do Josélia. Eu trago aqui Souza Araújo e também Ribeira, né? Por que eu trago Kensky? Porque a Kensky é uma professora que ela discute muito essa questão dos recursos tecnológicos na educação há muito tempo. Tá? Tem outro autor também que discute muito essa questão, que é Moran, que eu não inseri aqui no meu slide, mas a gente utilizou ele, tá? E aí, Kensky, né,
ela fala muito sobre essa questão da tecnologia e o ensino presencial e à distância, né? Que foi um livro onde a gente teve como base o nosso referencial teórico, né? A autora ela vai estar analisando as alterações na atuação docente, né, decorrente do uso dessas tecnologias. E aí, esse uso está muito relacionado com essa questão das novas tecnologias digitais de comunicação e informação. E aí ela discute um pouco sobre o conceito de tecnologia, né, as alterações no processo de ensino-aprendizagem, né, que foram muitos, e isso é bem nítido, né, e está relacionado com a questão do isolamento social, né, ela discute um pouco sobre a questão do professor e as novas tecnologias, e aí esse foi um dos motivos que nós tentamos, aliás, trazer para o nosso trabalho, né, Kensky, porque ela discute toda essa questão, todos esses fatores que eu acabei de mencionar. E aí, por que a gente trouxe Silva, né? Como eu falei anteriormente, né, o trabalho baseou-se na obra Construindo Ferramentas para o Ensino de Geografia, sobretudo o capítulo intitulado, que é o capítulo 1, né, que é intitulado Recursos Didáticos Não Convencionais no Ensino de Geografia. E aí ela entra numa discussão, em um contexto em relação a essa questão, né, ela traz outros conceitos de outros autores, tá? E aí, no capítulo 1, a autora nos apresenta o conceito de recursos didáticos não convencionais. Ela fala sobre uma pesquisa realizada com professores de Teresina, que é uma proposta bem interessante. Super indico vocês lerem esse livro. É um livro bem simples. E aí, esse capítulo, ela aborda basicamente toda essa discussão. Se você quer entender um pouco sobre recursos não convencionais, leiam esse livro. E aí eu trago Souza e Araújo, que sou eu, né, e o professor Lenilde, de 2021, que foi um trabalho que foi apresentado no evento da UEMA, né, onde a gente discutiu um pouco sobre jogos digitais, como o Ecogame, tá? É um jogo também que pode ser encontrado lá na plataforma Play Store, onde esse jogo a gente discute um pouco sobre essa questão da coleta seletiva. Então, eu achei bastante interessante a gente estar utilizando esse trabalho, porque no início desse trabalho, a gente discute um pouco também sobre essa questão dos recursos tecnológicos, né, as novas tecnologias da informação e comunicação, né, e aí eu trago também Ribeira, porque ela discute um pouco sobre essa questão do letramento digital, tá? Letramento digital, que é um livro onde também tem uma compilação de outros trabalhos, de outros autores, tá? Na verdade, o livro ele foi escrito pela professora Cascorelli, se eu não me engano, e Pereira, tá? São professoras lá da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ela discute um pouco toda essa questão dos desafios das tecnologias, né? A questão do analfabetismo, exclusão digital. E aí eu, particularmente, achei interessante trazer essa proposta para a gente, para o nosso trabalho também. E aí, no centro do nosso slide, vocês vão ver algumas palavras. Professor, eu não estou conseguindo ler porque está desfocando. Se eu não me engano, é tecnologia e educação. Se tiver incorreto, a senhora pode me corrigir, professora. Tecnologia e educação. Está desfocando demais. Tecnologia, educação, educação e novas tecnologias, história em quadrinhos e as tecnologias. Pronto, obrigado, Aldo. É porque eu não estou conseguindo ler mesmo, que está embaçando. Então, todos esses autores que eu acabei de mencionar para vocês, eles discutem toda essa questão, né? Kensky, educação, de tecnologia, Silva, recursos não convencionais, Ribeiro, exclusão e inclusão, analfabetismo, jogos, no caso, jogo digital, que é o Ecogame. Pode passar, professor. E aí a Ada vai falar um pouco sobre a metodologia. Então, gente, boa noite. Então, nosso trabalho, ele vai se enquadrar nessa categoria de cunho qualitativo bibliográfico. Por quê? Porque a gente não fez ainda, né? Ainda não, a gente não fez uma aplicação prática desse trabalho, na aplicação quantitativa, né? E que futuramente a gente pode até estar fazendo isso, mas o Marcos está aplicando na escola. Então, nosso trabalho, por enquanto, né, ele é de cunho qualitativo bibliográfico, já que a gente vai, né, fazer o uso de artigos científicos, livros, sites de internet, plataformas digitais, né, disponíveis na internet, como o Play Store, né, que foi fundamental, por exemplo, para mim, no meu caso, de ter que baixar o jogo da Era do Gelo Aventuras, né, então, a plataforma do Play Store foi importante.
E, assim, essas fontes, elas vão surgir como um meio de tentar reunir, né, essas características dos jogos que podem ser utilizados de forma significativa no ensino de biogeografia, né? Mais especificamente, esses jogos, como o Marco já falou, é o Conheça os Biomas e a Era dos Geoaventuras. Então, a nossa pesquisa ela vai ser pautada nessa revisão bibliográfica e como ele já tinha também mencionado, ele vai ser um relato de experiência nossa, né? Um relato de experiência vivido na nossa monitoria de biogeografia, né, durante esse período de 2020.2, né, que é ano passado. Mas a gente vivenciou agora esse ano, então foi uma experiência nossa. Pode passar, Marcos. Eu de novo, né? E aí a gente vai realmente discutir essa questão dos jogos, né? E aí, novamente, trago sempre Kensky, né? Porque não faz sentido discutir jogos digitais e não trazer Kensky. Não que ela vá abordar para a gente a questão dos jogos, né? Mas porque essa autora ela discute muito essa questão, a relevância que as tecnologias têm para a nossa sociedade, sobretudo para o setor educacional. Né? E aí nós vamos falar um pouco sobre Conheça os Biomas e também sobre a Era dos Gelo Aventuras. Pode passar, professor. Conheça os biomas, tá? Eu trago aqui para vocês algumas características em relação a esse jogo, tá? Como a Alda falou, os dois jogos, eles foram analisados, né? Nós procuramos eles no Play Store, tá? Do próprio celular, tá? E aí uma das características do jogo Conheça os Biomas é que ele é gratuito, tá? E aí a gente pode estar baixando ele tanto pelo celular, né? Ou pelo computador. Como eu falei anteriormente, né, pelo Google Play, tá? O Google Play, ele é um aplicativo onde a gente pode estar utilizando ele para baixar não somente jogos, tá? Mas também filmes, programas de televisão, livros, músicas, tá? Aplicativos, inclusive tem muitos aplicativos para geografia, tá? Pelo que eu me lembro, até o professor Eric trouxe muitas propostas de jogos e aplicativos para estudos climáticos, a questão de geomorfologia, geologia. Então, o Google Play, né, que é o Play Store, ele traz muita essa diversidade de aplicativos e jogos que a gente pode estar fazendo uma análise e inserir na sala de aula, tá? Outra importância dos conhecidos biomas é a internet, tá? Você só precisa da internet no momento de você baixar o jogo. Quando você utiliza o jogo, não necessariamente precisa do acesso à internet, tá certo? E aí, a última característica é a questão da caracterização que esse jogo Conheça os Biomas nos traz, né? Que é justamente, ele traz uma caracterização dos biomas brasileiros, tá certo? Pode passar, professor. Que onde a gente sabe, né, são esses daí que estão aparecendo para vocês, eu conheço os biomas. Nós vamos ter a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, Pampas e Pantanal, tá? Então, todos esses biomas, né, eles foram discutidos nas aulas de biogeografia, tá? E aí eu pensei, tá? Por que não trazer esse jogo, tá? Aparentemente ele parece um aplicativo, mas ele é um jogo, eu vou mostrar para vocês mais na frente. Por que não discutir esse jogo que já traz, né, conceitos, mapas, né, alguns dados em relação às espécies de fauna e flora. Então, a gente escolheu justamente por conta disso, né? E também por ser um aplicativo, um jogo bem intuitivo. Pode passar, professor. E aí a gente vai conhecer, de fato, conheça os biomas, né? E aí trago uma caracterização, né? O jogo, inicialmente, ele vai nos trazer a caracterização dos biomas, né? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa. E aí eu vou falar somente do bioma Amazônia por conta do tempo, tá? E aí eu só trago esse para dar um exemplo para vocês de como é que os outros são. Basicamente, tudo que eu vou falar em relação aos biomas, ao bioma da Amazônia, tem nos outros biomas. Né? Por exemplo, se você clicar... Volte bem, professor, um slide. Pronto. Aqui é a tela do aparelho de vocês, né? Se vocês clicarem, por exemplo, no Amazônia, que é esse verdezinho de baixo, aí automaticamente pode abrir, pular o slide, professor. Automaticamente vocês vão para essa janelinha aqui, ó. Essa janelazinha aqui, ó, que tem uns animaizinhos, né, tem umas espéciezinhas. Justamente. E aí ela vai estar apresentando para a gente a área espacial,
a questão da vegetação desse bioma, né, quais são as espécies de animais que são encontradas nesse bioma, quais são os tipos de relevo, né, um mapa de localização, que os mapas de localização são perfeitos, tá? A questão dos climas, hidrografia, e também a questão da inserção desses biomas nas ecorregiões, tá certo? E aí eu trago para vocês exemplos, né? Aqui do lado, justamente, esses quadrados são os exemplos. Quando você clicar, por exemplo, nos animais, aí vai mostrar para vocês a quantidade de espécies que é encontrado, né? Mamíferos, répteis. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Dá para ver, professor? Eu acredito que não. Eu vou abrir aqui no meu celular o jogo. Tá muito pequeno. E aí, né, como a disciplina de biogeografia, ela nos traz essa questão da dispersão, né, vicariância, discussão da fauna e flora, eu achei bastante interessante a gente trazer toda essa discussão, toda essa temática dos biomas para a biogeografia. E aí, eu vou clicar aqui, pronto. Pronto. Aí ele traz para a gente animais, por exemplo, né? Aí ele vai especificar para a gente, né, a quantidade de mamíferos, né, a quantidade de répteis, a quantidade de aves que tem, né, que é predominante nesse bioma, no caso da Amazônia, né, os anfíbios, tá? Os peixes. E aí, como o aplicativo ele é simples, ele não vai nos trazer a questão dos nomes científicos das espécies, nem nada do tipo. Ele vai apenas nos trazer os dados em relação à questão da quantidade. Então, trabalha mais com quantidade. E aí, se você clicar na abazinha do relevo, por exemplo, né, o aplicativo vai falar que o relevo é formado principalmente por planícies, de inundação, né, e aí vai trazendo todo um contexto em relação a essa questão dos biomas. Pode passar, professor. E aí, falando sobre essa questão dos que eu já falei, né, eu tentei dar mais um, como se fosse mais um, em relação à questão da área espacial, da vegetação, dos animais, né? Por exemplo, a Amazônia, quando o professor ou o aluno clica nessa aba de área espacial, ele vai abrir uma janela, um ícone, que é essa primeira bem que vocês estão vendo, e aí ele vai explicar para a gente, né? Em relação a essa questão da área espacial, né? Além de ser a maior floresta tropical do planeta, a Amazônia é considerada também o maior bioma da América do Sul, e aí vai entrando também nessa discussão. E o interessante é que todas essas informações desse jogo, ela está relacionada com dados oficiais do IBGE e de outras fontes, tá? E aí, essa ferramenta, ela foi criada por alguns graduandos, né, do curso de engenharia, tá? Inicialmente foi uma proposta bem simples, tá? Não tinha nada em relação a essa questão de incluir na sala de aula. É tanto que nós denominamos esse recurso como não convencional, né? Ele foi inicialmente apenas como uma proposta, né, de agregar conhecimento para a sociedade em geral. Então, esse jogo, ele nos traz todas essas informações, né, de vegetação, flora, né, a questão das espécies, o relevo, onde é que é encontrado, e aí, pode passar, professora. E aí, o mapa, ele é bastante interessante, porque o professor, ele pode estar utilizando esses mapas para discutir não somente a questão dos biomas, né, mas discutir um pouco a questão do regionalismo, né, onde é que ele está sendo inserido, né, entrar um pouco na questão da biodiversidade, né, por exemplo, a Amazônia está inserida lá na região norte, né, sabemos que a Amazônia ela é rica em biodiversidade, né, muitas espécies de flora, fauna, tá? O professor ele pode estar entrando numa discussão voltada para a questão da degradação ambiental, tá certo? A ação do homem interferindo no meio. Então, em relação a essa questão da caracterização da Amazônia, era isso. Pode passar, professor. E, por último, traz também a questão das ecorregiões e a questão da hidrografia, tá? As ecorregiões não, como vocês podem observar aí, né, traz apenas 1, 2, 3, 4, 5, uns 7 regiões onde esse bioma está inserido. Só que quem usa pelo celular traz todas as cidades onde o bioma Amazônia está sendo inserido. Então, o professor ele pode estar discutindo toda essa questão também, né, discutindo ele de uma forma, em uma escala maior, até chegar numa escala menor. Vai passar, professor.
E aí o jogo com esses biomas, né, como eu falei, ele é um aplicativo e ao mesmo tempo é um jogo, ele nos traz 3 jogozinhos, né, que é o Rolê de Questões, tá? Puzzle Catinga e Memory Catinga. Pode passar, professor. Pronto. E aí eu fiz um quadro, né, para tentar caracterizar, para fazer um resumozinho em relação aos jogos, tá? Primeiro, o rolê de questões, né? Apresenta como objetivo principal a resolução de questões do tipo múltipla escolha. Então, todas as questões desse jogo, ele sempre vai ser de múltipla escolha, tá? Acerca de 6 biomas encontrados no território, que foram aqueles biomas que eu mencionei, Caatinga, Cerrado, Pampa, tá certo? E aí são perguntas que está relacionado com as espécies, por exemplo, ele vai perguntar, ele vai mostrar uma imagem e vai perguntar que espécie é aquela, tá? Ele vai mostrar uma imagem e vai perguntar de qual espécie é predominante, em qual bioma ele está sendo inserido, né? Vai discutir um pouco sobre a questão da flora, né? Vai dar alguns exemplos, como a barriguda, né? Onde é que ela está sendo inserida, a questão de localização dos biomas. Então, o rolê de questões é como se fosse um resumo de tudo que a gente já utilizou na ferramenta. O puzzle Caatinga é a formação de quebra-cabeça, e aí ele é somente da Caatinga. Por exemplo, o jogo ele nos traz uma imagenzinha, vamos supor, de uma espécie da Caatinga, e aí o aluno tem que montar ela. Né? Quando o aluno termina de concluir, né, a sua montagem, ele vai receber uma mensagem no final em relação à caracterização dessa vegetação, desse tipo de vegetação, tá? E aí também é só sobre a caatinga, tá? Só espécies sobre a caatinga. O Memory Caatinga também só traz sobre caatinga também, tá? Por exemplo, ele é bem intuitivo. Se vocês analisarem a questão aqui, ó, no Memory Caatinga, tem alguns quadradozinhos. É jogo da memória, por exemplo. O jogo ele vai trazer para a gente duas espécies de flora parecidas, e aí o aluno vai ter que descobrir onde é que elas estão. Aí vai aumentando de nível. Vai trazer 2 espécies e o aluno vai ter que descobrir onde é que elas estão, e assim sucessivamente. E qual é o objetivo do Memory Caatinga? Né? Ter como objetivo central decorar o tipo de vegetação recorrente no sentido da aula, tá? Mas como a discussão ela já vem sendo discutida em biogeografia, acredito eu que os alunos eles consigam ter uma maior assimilação em relação a essa proposta do jogo, né? Porque já foi uma coisa que já vem sendo discutida a longo prazo, tá? Então, o aplicativo com esses biomas, ele traz uma caracterização dos biomas, mas também traz esses 3 jogos bem simples, bem didáticos, que pode ser aplicado não somente no ensino fundamental 1, mas também no ensino fundamental 2, até no ensino médio também a gente pode estar aplicando esse jogo, né? Como eu falei anteriormente, não basta a gente ter só os jogos, né? A gente tem que fazer um planejamento prévio, né? Se perguntar, será se realmente os alunos vão aprender alguma coisa com esse jogo? Será se o conteúdo desse jogo tem alguma coisa relacionada com a minha discussão nas aulas? Então, vai passar, professor. Então, em relação a essa questão da discussão do jogo, com esses biomas, é isso. E aí eu trago uma indagação, né? O que discutir com esse jogo, no caso, com esses biomas. E aí eu trago aqui 3 exemplos, tá? O primeiro, educação ambiental, né? Porque, como a disciplina é biogeografia, né? A gente pode discutir um pouco sobre a questão da degradação ambiental, né? A questão das unidades de conservação, questão da proteção, tá? A gente pode discutir sobre as unidades de conservação, como eu mencionei, né? Situar eles em relação às leis, né? Situar eles em relação a quais são as unidades de conservação presentes na região onde ele mora. No caso, por exemplo, aqui em Teresina, né? Situar para eles, aqui em Teresina nós temos a unidade de conservação tal, nós temos as unidades de proteção integral tal. A gente pode também discutir um pouco sobre essa questão da fauna e flora, né? Que está presente nos biomas, tá? E aí, o professor ele pode estar trazendo todas essas discussões voltadas para a realidade do aluno, tá? E aí eu tentei elencar esses três elementos, né? Discutir a educação ambiental, tá? Desde a questão da coleta seletiva, a questão do respeito ao meio ambiente, a questão da unidade de conservação, o que quais são os tipos, quais são as leis, tá? E caracterizar também um pouco de forma bem didática, né, a questão da flora e da fauna. Vai passar, professor.
E aí a Oi, Elda vai gente. discutir um pouco sobre a Era do Gelo. Boa noite, pessoal. Então, vou tratar um pouco sobre o jogo da Era do Gelo Aventuras. E assim, antes de tudo, eu queria comentar com vocês, né, falar um pouco dessa importância, né, desses jogos, né? Por que que é importante a gente estar utilizando esses jogos no ensino de geografia, né? Então, antes de tudo, a gente tem que pensar na forma de se fazer geografia, né? Que geografia a gente vai querer para o futuro. Então, e fazer com que o aluno ele alcance esse raciocínio geográfico de forma efetiva, né, de forma significativa. Então é importante a gente, como futuros professores, né, então para quem também já está atuando, né, como professor, que no meu caso ainda não estou atuando, então é importante a gente pensar, começar a pensar isso logo de agora, né, pensar que tipo de professor eu quero ser, né, que tipo de professor eu quero para o futuro. Então, é interessante a gente estar modificando, né, mudando aquelas formas de ensino que vem desde o passado, né, aquela forma de ensino tradicional, onde o professor sempre utiliza o livro didático, a lousa, né, e aquilo, para alguns alunos, acaba se tornando meio chato, né, alguns alunos não gostam desse tipo de ensino, né, então é muito mais interessante o professor estar utilizando outros recursos, né, como o Marco já falou, que são os recursos didáticos não convencionais, que são esses recursos que não foram feitos, né, exclusivamente para a sala de aula. Então é interessante o professor estar explorando esses outros meios, né, para poder alcançar mesmo o ensino-aprendizagem do aluno, porque é isso que é importante, é para isso que a gente está fazendo geografia, principalmente para que eles alcancem esse raciocínio geográfico, né, que é o mais importante ainda, ele sair formado como cidadãos, mas conseguir refletir de forma crítica. Então, essa é a nossa função como professor. Então, o uso desses recursos não convencionais, eles são importantes para a aprendizagem do aluno. Então, é claro também que o professor, ele também tem que ficar por dentro, né, dos jogos atuais, senão ele vai ser taxado como cringe, né, que o pessoal chama hoje em dia, cringe, que esse povo inventa cada termo. Então, é interessante o professor, né, como no nosso caso, a gente está trabalhando com os jogos, a Era do Gelo não é assim tão atual, né, se eu não me engano, ele é lá de 2014, esse jogo. Mas é interessante que o professor sempre está se atualizando, né, entrando no mundo do aluno e tentar identificar que jogos que está na modinha, né, para ele tentar captar alguma informação, tentar tirar a geografia daquilo. Então era isso que eu queria falar inicialmente. Agora sim, voltando para o jogo A Era do Gelo Aventuras, né, ele é um jogo digital, ele vai estar disponível para os sistemas Android e iOS, e ele também pode ser baixado gratuitamente no celular do professor e dos alunos via Google Play. E esse jogo, ele foi escolhido porque ele vai trazer características que podem ser trabalhadas no ensino de geografia, mais especificamente o conteúdo, né, de biogeografia nas turmas de ensino básico, né? Então, o público-alvo é ensino básico. Então, como eu falei, não foi aplicado ainda em nenhuma escola. Então, assim, eu não sei que tipo de respostas esse jogo ainda pode trazer, por exemplo, uma turma de ensino médio, né? Eu não sei. Mas eu acho que o mais adequado seria para as turmas de ensino básico. Então, o jogo, né, ele vai ser baseado no filme Era do Gelo 4, que eu acho que todo mundo já assistiu, que ele é lá de 2012. Então, por ele ser baseado no jogo, no filme, né, Era do Gelo 4, então ele vai trazer esse jogo, vai trazer algumas características bem parecidas com o filme. O filme em si, ele vai contar a história do esquilo, que ele vai buscar, né, a nós, né, cobiça a nós o tempo todo, então ele vai buscar essa nós, e esse esquilo, ele vai provocar sem querer a separação dos continentes, né, é isso que o filme vai trazer. E essa situação vai provocar algumas mudanças, né, no terreno de vários locais, entre ele e os amigos dele. E o Diego, né, o Cid, o Manny, onde eles vão estar alojados, né, naquela parte dos continentes, eles vão se separar. Então, o terremoto ele vai fazer com que o Cid e os amigos dele se separem, né? E quanto a Ellie, que é a Mamute, né, e a filhinha dela, também vão permanecer no continente. Então, a história principal do filme, do filme. Então, para esse do filme, o jogo, ele vai tratar das consequências geradas pelo esquilo, que na busca dele incansável pelas nozes, ele vai gerar efeitos catastróficos no mundo, né? Então, o Manny, que é o mamute, o Diego e o resto da manada deles, eles vão ficar lá na ponta do continente, e que esse continente ele vai ser partido por causa de um terremoto, né? E isso, logo de início, vai nos remeter à dinâmica da tectônica de placa. Então, sozinho, o Cid, que é a preguiça, ele vai ter que resgatar todos esses animais da manada que vão estar separados em diversas ilhas. Pode passar, professor.
Então, gente, eu preferi organizar o nosso artigo, né, dessa forma, de trazer sugestões para o professor, né, como que o professor pode estar trabalhando o jogo Era do Gelo para ensinar biogeografia e educação ambiental. Então, a minha primeira sugestão que eu achei interessante, o professor, não precisa o professor adquirir toda essa sugestão para ele, pode sim fazer modificações, vocês podem estar utilizando esse jogo futuramente, fazer modificações nele, né, apenas uma sugestão. Então, a primeira sugestão que eu dei foi a seguinte, né? Então, tendo como base esse viés do jogo, o docente ele pode inicialmente fazer uma comparação entre os problemas na Terra causados pelo esquilo, né, que é o squid, e os problemas ambientais causados pelos seres humanos. Então, o esquilo, como eu coloquei aqui nessas imagens, o esquilo, né, que é o squid, ele vai buscar algo que para ele é valoroso, né, que no caso é a nós dele. Então, de forma comparativa, pode se comparar, o professor pode estar comparando essa relação com o ser humano. O homem, né, ele vai procurar os recursos naturais exacerbadamente, isso vai provocar problemas ambientais, como, por exemplo, né, aceleração do crescimento do planeta, destruição de vários ecossistemas terrestres, desmatamento, dentre outros problemas ambientais. Então, inicialmente, o professor ele pode estar fazendo essa reflexão para os alunos, né, fazer essa comparação entre o esquilo, o squid e os seres humanos. Deu para vocês entenderem, gente, essa parte inicial, essa primeira sugestão, essa comparação? E assim, eu indico vocês a baixar o jogo depois, né, para vocês darem uma olhadinha, porque é bem interessante mesmo. Pode ir passar, professor. Pode passar. Eu acho que esse slide que ele mandou não é o artigo final, porque eu tinha removido isso. Pode remover, professor, pode passar, porque isso é do slide antigo, que não foi tirado. Pode passar. Isso. É a segunda opção, né? A segunda sugestão. A segunda sugestão é que no jogo é possível notar a presença de outras ilhas a serem exploradas. Como se fossem mesmo as fases do jogo, né? Eu não sei se vai dar para vocês observar, gente, a característica, eu não sei porque está tão pequeno. Eu não sei se vai dar para vocês observarem essas características das ilhas, né? Eu coloquei essas imagens para vocês terem uma noção. Então, no jogo, é possível notar a presença dessas ilhas, que vão ser exploradas pelo Cid, né, que é o personagem principal. E essas ilhas é como se fossem mesmo as fases dos jogos. E elas vão conter características de fauna e floras únicas. E assim, o professor, ele pode estar trabalhando o conceito de endemismo. Que o endemismo, acho que você já deve saber, ele é o estado ecológico de uma espécie que ela é única em uma localização geográfica definida, como uma ilha, uma montanha, um lago, um rio, ou então em qualquer outra zona definida ou tipo de habitat. Então, o professor ele já pode estar trabalhando com ele esse conceito de endemismo, né, com os alunos. E a gente pode notar bem que nessas imagens que eu coloquei, como essas ilhas apresentam características diversificadas, né, no jogo. Olha só aquela primeira foto, essa característica, né, não vai nos remeter o que essa paisagem, né? Uma paisagem mais tropical, né? Então, daí ele já pode estar fazendo questionamentos para os alunos, sugestões para os alunos. É interessante destacar que não é bom professor, nós como professor, né, já tá trazendo as respostas para os alunos, não. É fazer indagações para os alunos. Gente, o que é que vocês conseguem observar nessa primeira figura aqui no jogo, nessa primeira parte do jogo? O que é que vocês conseguem analisar em relação à fauna, à flora? Nessa segunda foto aqui, a gente já vê mais umas ilhas vulcânicas, né? Vulcânicas, né? Essas ilhas vulcânicas, elas apresentam que tipo de vegetação? Apresenta vegetação, né? Então, é interessante sempre o professor estar fazendo essas indagações para os alunos. Na terceira imagem, que eu coloquei já uma imagem glacial, né? O professor também pode já estar fazendo questionamento para os alunos em relação ao tipo de bioma que vai remeter a essa paisagem, que tipo de fauna é possível apresentar nessa paisagem, que tipo de flora. Então, o professor ele pode pedir para esses alunos destacar essas características dessas ilhas, né? Características como a geomorfologia, geologia, climatologia. Então, o professor ele pode questionar os alunos quais características de fauna e flora podem ser apresentadas em cada uma dessas ilhas, né? E com que biomas elas podem ser relacionadas, né? Então, o ideal, como eu já falei, é o docente instigar os alunos sempre, propor a eles reflexões críticas e reflexivas, né? E esse questionamento do professor, ele vai servir para resgatar o assunto de biomas e regiões biogeográficas, dando destaque para o bioma da tundra e da taiga, por exemplo, né? Porque a gente vai ver que
esse bioma de tundra e taiga, eles vão apresentar características muito semelhantes à paisagem principal do jogo, né? Que a gente pode ver que é uma paisagem ártica, né? Não é à toa que o nome é a Era do Gelo. Então, o professor também pode tá dando ênfase nesse tipo de bioma, da tundra e da taiga. Pode passar, professor. Tomar bem que um pouquinho de H2O. Terceira sugestão, meu povo. Então, né, a gente, né, nós sabemos que esses conteúdos de biogeografia nos livros didáticos, né, e no ensino básico, eles são pautados, né, mais naquele conteúdo de biomas, né, a gente sabe disso. A gente estudou e a gente sabe disso. E esse conteúdo de biomas que a geografia geralmente traz, quer dizer, esse conteúdo de biogeografia, né, que a geografia traz, ele é muito focado nos biomas do mundo, biomas do Brasil. Então, alguns conceitos e conteúdos básicos da biogeografia que a gente estuda aqui na graduação, né, que ao meu ver é muito importante, eles são suprimidos muito ali no ensino básico, né, são ocultados, não são explicitados para os alunos. Então, a terceira sugestão para o professor é tratar acerca dos processos vicariantes e dispersionistas, né. Então, acho que você já deve saber um pouco do que significa esses conceitos. A dispersão, ela vai ocorrer quando uma espécie, ela vai se dispersar do seu local de origem, onde vai estar presentes seus progenitores, e a partir do seu centro de origem, eles vão transportar barreiras geográficas que vai dificultar esse fluxo genético entre as populações. E isso pode levar, né, à especiação daquela espécie. O segundo processo também que o professor pode estar trabalhando é o vicariante. O vicariante ele vai ser a fragmentação da distribuição de um taxon por modificações na paisagem. E essas espécies também, elas podem sofrer com a especiação e com essa quebra do fluxo genético dessas espécies. Então, a terceira sugestão é essa, para o professor tratar desses conceitos de dispersão e vicariância, que são conceitos que a gente sabe que a biogeografia estuda. Então, sugere-se que o docente ele lembre aos discentes os motivos, por exemplo, pelos quais uma espécie ela pode se isolar e as consequências que um habitat ele pode sofrer caso ocorra um isolamento um isolamento por barreiras geográficas, entendeu? Então, na disciplina de biogeografia, esses dois processos, que é o vicariante e o dispersionista, eles precisam ser explicados para que se compreenda satisfatoriamente tanto a história como as teorias biogeográficas. E o professor de geografia, ao utilizar esse jogo digital para ensinar biogeografia e os seus conceitos básicos, como os conteúdos, por exemplo, de deriva continental, dispersão das espécies, vicariância, endemismo, né? O endemismo ocasionado pelas barreiras geográficas e a extinção das espécies. Então, o professor ele pode utilizar o jogo, a Era do Gelo, para tratar esses conceitos básicos, né? Então, a gente percebe, não sei, quando vocês baixarem o jogo, eu sei que vocês vão baixar o jogo, lá no início dele, né, lá na parte introdutória, pode ser visto que o Cid, né, e seus amigos isolados, lá em outra parte do continente, como a gente pode ver nessa segunda figurazinha aí, do lado direito. E, assim, no início do jogo, a gente vai notar essa separação de vários animais, né, ocasionado por esses processos geológicos, nos remetendo ao quê? À deriva continental. Então, até destaquei essa parte, gente, eu não vou conseguir ler. O Manny falando aqui, né, dizendo que a ilha está muito instável, né, isso já vai nos remeter a terremotos, né, instabilidade geológica. Então, a pessoa também pode sempre estar pegando essas palavras-chave para sempre estar remetendo à mesma geologia, à biogeografia, né, tudo que envolve, não só a biogeografia em si. E aí eu também coloquei essa outra figurazinha, né, do Cid separado, né, essa parte é bem inicial mesmo do jogo, como se fosse uma parte introdutória para a gente entender o que é que vai acontecer no jogo, né. Então a gente vê o Cid, separado, né, na ilha, olhando lá desoladamente para os seus amigos lá, né, se separou. Aí vai acontecer tipo um terremotozinho, gente, aí vai separar eles. E aí, como eu falei, como o objetivo principal do jogo é o Cid, né, é buscar os amigos dele. E pode passar, professor. Quarta sugestão. A quarta sugestão, que é outro ponto interessante, que nos remete ao conceito de dispersão, que no jogo são indicadas maneiras do personagem Cid eliminar os obstáculos que tem, né? Que esses obstáculos que vão dificultar ele ter acesso às outras ilhas, né? E isso já vai nos remeter às barreiras geográficas, né, minha gente? Então,
Então, o professor ele deve destacar que o CID, ao construir essas pontes, ele vai conseguir chegar, né, a esses outros lugares e salvar os seus amigos, né? Então, é esse o ponto principal do jogo. O Cid está separado em outras ilhas e ele não tem acesso àquela outra ilha, né? Alguma separação, né? Umas barreiras geográficas, vamos dizer assim. Por barreiras geográficas, o Cid não consegue ter acesso a outras ilhas. Ele está separado. E aí o professor ele pode aproveitar o ensejo, né? Para lembrar que na natureza, as espécies, elas têm as suas pontes naturais que vão permitir essa interação sistêmica entre os habitats, né? E que também, por causa de interferências antrópicas, né? Ou seja, fragmentação da paisagem, o homem ele tenta criar em menor escala, né, meios de reduzir esses impactos na natureza, criando os corredores ecológicos. Então, nessas duas figuras, nós podemos notar a presença de pontes que vão facilitar essa locomoção do Cid entre essas diversas ilhas presentes no jogo. Então, o professor ele pode estar assim fazendo, remetendo lá aos corredores ecológicos, né, mostrando que na natureza, na realidade, né, temos fragmentações de habitats, né, ocasionadas por processos antrópicos. Por exemplo, o homem, quando ele constrói uma avenida, né, ele tem que desmatar, né, ele tem que derrubar ali destruir ali uma pequena parte ali de uma fauna e de uma flora. Então, isso vai fazer com que ocorra uma separação entre as espécies, isso vai dificultar o fluxo gênico entre elas. Então, você pode estar falando isso, né, lembrando os alunos disso. E trazer para a realidade, né, que na realidade temos essa fragmentação ecológica, e que o ser humano, ele para tentar amenizar um pouco desses impactos que ele causa, né, ele cria, né, esses corredores ecológicos. Pode passar, professor, eu acho que está na outra figura, a imagem, está aí. Os corredores ecológicos, ó, como vocês podem ver aí, esse aqui no lado esquerdo é um corredor ecológico criado pela, verdade, experiência mesmo, bem importante, criado pelo homem, é um corredor ecológico. A gente pode ver uma rodovia, né? E aí o professor pode estar falando disso, como ele vai criar isso para tentar, né, amenizar esses impactos. E aqui a ponte no jogo, olha a pontezinha construída. Pode passar. Ah, não, professor, pode voltar, esqueci de comentar um negócio. Então, gente, por meio desses corredores ecológicos também, vai ter uma maior possibilidade também do fornecimento de oportunidades de integração entre áreas naturais, né, de proteção de espécies e da comunidade de habitats existentes, já que esses corredores ecológicos, e como eu falei, eles vão ter essa função de facilitar esse deslocamento, tanto da fauna e da flora, né, e propiciar essa troca genética entre as espécies. E o professor também pode trabalhar com os alunos esse conceito de ecossistema, geossistema e habitat, já que o Cid, né, depois de eles resgatar todos os animais que estavam isolados nas outras ilhas, ele vai colocar eles unidos em diversos habitats, porém em um mesmo local, que é onde vocês vão ver depois a figura deles já todos reunidos. Pode passar, professor. E aqui, ó, como eu falei, que ao final, né, o Cid, depois de ele resgatar a galera dele toda, ele coloca todos juntos, né? Então, o professor ele pode trabalhar com os alunos esse conceito de ecossistema, geossistema, habitat, já que ele, né, o Cid resgatou todos esses amigos dele e colocou todo mundo junto, assim, na ilha, né, unidos, em diversos habitats. A gente vê que tem a separaçãozinha, né, de habitats, os quadradozinhos. Então, o professor pode estar trabalhando também esses conceitos. Pode passar, professor. Considerações finais, né? Então, inicialmente, eu queria dizer para vocês que o docente, por fim, né, ele pode questionar os alunos, né? Quais as características da biogeografia podem ser identificadas no jogo? Alguns desses animais, eles ainda vão estar presentes na atualidade, ainda estão presentes no nosso planeta, porque alguns desses animais eles foram extintos. Quais animais atualmente possuem características dos animais presentes no jogo? Quais mudanças poderiam ter ocorrido no nosso planeta caso esses animais ainda estivessem presentes, né, aqui no nosso planeta? Então, são indagações que o professor ele pode também estar fazendo para os alunos. Então, considerações finais, né? Podemos inferir que o jogo, a Era do Gelo Aventuras e os biomas, eles podem sim ser utilizados em sala de aula para complementar nos assuntos pertinentes à biogeografia, já que neles podemos destacar alguns conceitos dessa disciplina, né, que podem ser assimilados pelos alunos quando os mesmos jogarem esses jogos, né?
Como os conceitos a gente já falou, né? Os conceitos dos biomas, ecossistema, vicariância, dispersão. Então, propõe, né, o docente trabalhar alguns conceitos e suas características antes de utilizar o jogo em sala de aula. Conceitos sobre biomas, de vicariância, dispersão, endemismo, fauna, flora e habitat. Também a deriva continental, tectônica de placas. Já que no jogo, o jogo ele vai servir apenas como um complemento desses conteúdos que vão ser ministrados na escola. Então, o que a gente sugere? Sugere que o professor, antes de tudo, dê o conteúdo dele mesmo normal, daquela formazinha que ele sempre costuma dar, analisar um pouco o livro, né, absorver algumas informações ali do livro, sim, trazer para os alunos esses conceitos básicos, para os alunos terem a noção, e conseguir jogar o jogo já com outro olhar, né, um olhar geográfico. Antes disso, né, aí depois disso o professor ele pode sim tacar o jogo por menino jogar. Mas antes a criação de professor está explicando para os alunos esses conceitos básicos. E vai destacar também que esse trabalho ele não vai ser acabado, né? Porque assim, eu e o Marcos, a gente não aplicou ainda esse trabalho, como eu já havia falado para vocês lá na metodologia. Então, por enquanto, ele é algo mais teórico. Então, seria uma sugestão futura a gente aplicar esses jogos em alguma escola e fazer um levantamento mais quantitativo sobre os resultados que esses jogos possam trazer para os alunos, né? Por exemplo, a gente pode aplicar posteriormente, no fim da aplicação do jogo, um questionário para tentar a gente fazer esse levantamento do aprendizado do aluno sobre esses jogos, né? Sobre esses jogos. Então, é claro também que nem toda turma elas vão responder de forma igual, né? Por exemplo, a gente pode estar escolhendo tal escola para poder aplicar esses jogos e fazer mais uma análise quantitativa, né? Então, aquela escola, ela vai apresentar turmas diferentes, diversificadas. Então, o professor, por exemplo, ele pode estar aplicando esses 2 jogos numa turma e surtir um efeito positivo, né? Já ele pode levar esses jogos, essa metodologia, para uma outra turma e já não trazer resultados assim tão promissores quanto na outra turma que ele apresentou. Então, vai variar muito. Então, é importante o professor também ele fazer uma modificação se necessária, né? Porque, como eu já falei, foi apenas sugestões que a gente deu. O professor pode estar trabalhando e explorando de outras formas, né? Com outros olhares, esses jogos. E também a intenção de professor é fazer uma avaliação crítica dele mesmo, né? Dessa metodologia dele ao final, né? Para ver se realmente vale a pena aplicar o jogo, porque, como eu falei, é apenas teórico isso que a gente fez. A gente em nenhum momento ainda aplicou em sala de aula para ver os resultados em si, na prática. Então, também, eu até suponho para vocês, né, sugiro para vocês, apresentar, vocês do PIBID, né, vocês apresentar, né, utilizar esses jogos com os meninos para ver que resultados pode trazer e produzir um artigo científico. Já estou dando até ideia para vocês. Então, é isso, gente. Obrigada pela atenção de todos.